Bom dia, nós vamos resolver a questão. Calcule a tensão de flexão dos pontos A e B. Bom, então a gente tem aqui uma estrutura de seção transversal circular. Nós temos as características geométricas dela, um raio de 1,27 centímetros e um momento fletor que está atuando aqui, 400,5 Newton vezes metro. E a gente precisa calcular as tensões nos pontos A e B. Em uma primeira análise, pode parecer que essas duas tensões vão ter o mesmo valor, porque tanto o ponto A quanto o ponto B estão na borda da seção circular. Se a gente tivesse o caso da aplicação de momento de um torque nessa estrutura, que fosse um problema de torção, a gente teria sim a mesma tensão nos pontos A e B. Mas no caso da flexão, isso não acontece. Por quê? Esse momento N ele está sendo aplicado em torno do eixo Z. Então, se ele está sendo aplicado em torno do eixo Z, a gente tem uma simetria da distribuição de tensões, mas que acontece em torno do eixo Z. Então, o que importa nesse caso, para a distribuição de tensões, é a distância do eixo Z, que está na superfície neutra, até o ponto que a gente vai calcular a tensão. O ponto A ele está mais afastado e o ponto B ele está menos afastado da superfície neutra. Então, a gente pode deduzir que a tensão no ponto A vai ser maior do que a tensão no ponto B. Bom, para ajudar a gente a pensar ainda mais um pouquinho sobre isso, vamos fazer um desenho auxiliar. Pronto, está aqui o desenho auxiliar. Então, nesse desenho auxiliar, a gente está mostrando como é que são diferentes essas distâncias do ponto A e do ponto B em relação ao eixo Z. Então, a gente está olhando a estrutura de frente e a gente nota que realmente as distâncias do ponto A e do ponto B em relação à superfície neutra são diferentes. Então, se a gente desenha essa estrutura vista lateralmente e a gente coloca a distribuição de tensões, a gente tem, quando da aplicação desse momento fletor, tensões que vão variar da seguinte maneira. A gente vai ter 0 aqui no centro, a gente vai ter um valor máximo de tensão aqui na borda e um outro valor máximo de tensão aqui nessa outra borda. Essas tensões só vão ser invertidas, né? Uma em relação à outra. Mas a variação de tensão vai ser uma variação linear, sendo que os valores máximos vão estar sempre na borda. Então, de fato, as tensões nos pontos A e B vão ser diferentes uma da outra. Então, aqui a gente teria a tensão no ponto A e a tensão no ponto B. Vamos supor, né, que ela seja exatamente essa tensão aqui. Ela vai ser menor, devido à distância menor do ponto B em relação à superfície neutra. Então vamos agora pensar nas equações que a gente pode aplicar para resolver esse problema. Então, a equação básica vai ser a equação da tensão de flexão. Então, vamos escrever essa equação primeiramente para o ponto A. Então, a tensão de flexão no ponto A vai ser o momento fletor vezes a distância do eixo neutro até o ponto A, vamos chamar essa distância de CA, dividida pelo momento de inércia. Então, o momento de inércia ele é calculado, nesse caso, através da equação π sobre 4 vezes o raio a quarta. Então, vamos chamar esse raio de C e a gente vai ter essa equação, então, para o momento de inércia da seção circular. No caso da letra B, a gente vai ter, então, a tensão de flexão no ponto B, calculada pela expressão que é a multiplicação do momento fletor N, que é o mesmo momento que a gente usou para o cálculo da tensão do ponto A, vezes a distância CB, dividido pelo momento de inércia, que também é o mesmo da letra do que a gente usou para fazer o cálculo do ponto A.
Então, esse momento de inércia também vai ser dado pela equação π sobre 4 vezes o raio à quarta. Então, vamos analisar agora o que a gente tem e o que a gente não tem de dados para fazer os cálculos. Então, primeiramente, a gente tem o raio da seção, vale 1,27 centímetros. Então, a gente tem como calcular esse momento de inércia aí. Então, temos o momento de inércia nos dois casos. O momento fletor M, nós também temos, ele vale 400,5 Newton vezes metro. A distância CA, ela é exatamente igual ao raio da seção. Então, a gente tem diretamente a distância CA. Já a distância CB, a gente não tem ela diretamente. Mas a gente tem essa informação aqui, que a orientação do ponto B em relação ao centro da seção é de exatamente 45 graus. E a gente tem, então, como fazer esse cálculo da distância CB. Para isso, a gente vai precisar de um desenho auxiliar. Pronto, está aqui o nosso desenho auxiliar. Então, o que foi que a gente desenhou aqui? Esse pequeno triângulo. Se a gente prestar atenção, a distância CB ela é exatamente igual a essa distância aqui do triângulo vertical. E essa distância ela é o cateto oposto ao ângulo de 45 graus se a gente desenhar um triângulo retângulo a partir aqui do ponto B e o ponto O. Então, essa distância é o cateto oposto desse triângulo. E o cateto oposto, então, ele é igual a hipotenusa, que é 1,27, que é o valor do raio, vezes o seno de 45 graus. Então, esse é o valor do CB. Então, a gente tem como calcular o CB. Então, vamos marcar aqui que a gente tem como calcular ele. Ele vale 1,27 vezes o seno de 45 graus, porque ele é exatamente essa distância aqui, exatamente igual a essa distância, que é o cateto oposto a esse triângulo retângulo que a gente forma aqui, aproveitando a localização do ponto B. Bom, então agora a gente pode fazer os cálculos. Então, primeiramente, vamos fazer o cálculo da tensão no ponto A. Então, a tensão no ponto A ela vai ser igual ao momento fletor, que vale 400,5 Newton vezes metro, multiplicado pela distância CA, que vai do ponto A até a superfície neutra, que é exatamente igual ao raio. Então, é 1,27 centímetros, ou seja, 0,0127 metros, ou simplesmente 1,27 vezes 10 a menos 2 metros, dividido pelo momento de inércia I. Esse momento de inércia I ele vai ser o mesmo para os dois casos. Então, a gente pode fazer um cálculo dele separadamente aqui embaixo. Então, vamos fazer. Vai ser π sobre 4 vezes o raio à quarta. E o raio é 0,0127 metros. Então, quando você faz esse cálculo, usando a sua calculadora, você obtém aproximadamente o valor de 2,04 vezes 10 a menos 8 metro à quarta. Então, vai ser esse valor que a gente vai usar aqui no denominador. 2,04 vezes 10 elevado a menos 8. Então, quando você faz esse cálculo, usando a sua calculadora científica, você obtém um valor de aproximadamente 249 vezes 10 a sexta Pascal, ou 249 megapascal. Então, esse é o valor da tensão no ponto A. Agora, vamos fazer o cálculo equivalente para o ponto B. Então, a gente vai ter a tensão no ponto B, que vai ser feita com o cálculo utilizando o mesmo momento fletor, 400,5, vezes a distância agora CB, que é 0,0127 vezes o seno de 45 graus, dividido pelo momento de inércia, que é o mesmo do caso do ponto A, 2,04 vezes 10 a menos 8. Então, quando você faz esse cálculo, usando a sua calculadora científica, você obtém o valor de aproximadamente 176 vezes 10 a sexta Pascal. Se a gente usar, então, o múltiplo mega, fica igual a 176 megapascal. Então, esse é o resultado do cálculo da tensão no ponto B. Então, a gente nota que, de fato, como a gente deduziu
antes de fazer os cálculos, no início do exercício, a tensão do ponto A é maior do que a tensão do ponto B. Então, isso daqui mostra que, de fato, se a gente for calcular, fazer uma análise, né, de falha numa estrutura desse tipo, sempre as maiores tensões vão estar localizadas nas regiões mais afastadas do eixo Z, que corresponde à superfície neutra. Então, é isso. Eu desejo para você sucesso na solução dos outros exercícios. Até logo!